E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 24 de novembro. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês sobre tudo que aconteceu ontem no jogo entre Botafogo e Vitória, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, a 35ª rodada. Um resultado horrível para o Botafogo em busca desse título do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos aqui a nossa live pós-jogo. Você quiser saber minha opinião com mais calma, na nossa live ontem pós-jogo a gente conversou muito também sobre a partida. Vai estar passando nos cards aqui em cima daqui a pouco. No final desse vídeo vai estar aqui do lado dos relacionados, porque ontem, a live ontem pós-jogo, a gente falou tudo que a gente tinha para falar também. Você que não acompanhou, depois assiste. Quero falar mais um pouco agora. Por quê? A torcida está culpando com razão o técnico Arthur Jorge pelas escolhas equivocadas, pelas escolhas erradas que ele vem fazendo. Eu falei isso aqui a semana toda no canal, sobre panela, sobre escolhas equivocadas do técnico botafoguense. Falei como a equipe do Vitória ia jogar. Eu falei que o Vitória não ia ficar só fechadinho. O Vitória, principalmente no primeiro tempo, querendo o jogo, abriu o placar. Depois o Botafogo empatou. Então tudo que aconteceu ontem, praticamente tudo, eu já vinha falando aqui no canal essa semana. E agora a torcida está culpando o técnico Arthur Jorge pela escalação, pela leitura de jogo, por tudo que ele vem fazendo de errado nessa reta final, tanto de Campeonato Brasileiro e reta final também de Libertadores, que é a final no próximo sábado, lá na Argentina, no Monumental, contra a equipe do Galo. Só que eu quero conversar com vocês o seguinte: ele não é o culpado sozinho. Os jogadores também têm culpa. E a gente vai conversar sobre isso, porque por mais que eu esteja irritado com o técnico também, mas ele não é o culpado sozinho não. Os jogadores também têm culpa. A gente vai conversar sobre isso, entre vários outros temas aqui. Acompanhe até o final, porque a gente vai conversar muito sobre tudo que está acontecendo. Mas antes, peço para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Quiser ser membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Já vou colocar aqui do lado a tabela do Campeonato Brasileiro, o G4. O Palmeiras venceu ontem fora de casa o Atlético Goianiense, já era o esperado. O Palmeiras tem 70 pontos e o Botafogo é o segundo, com empate ontem, também tem 70 pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. O Palmeiras tem 21 vitórias, o Botafogo tem 20. Na terceira colocação, Fortaleza com 64 pontos e o Flamengo é o quarto com 62 pontos. Só que o Fortaleza e o Flamengo têm um jogo a menos, eles se enfrentam na próxima terça-feira. Teremos ali no Castelão, 8 horas da noite, Fortaleza e Flamengo. Essas aí são as equipes do G4 da competição. Olha, o Botafogo ontem empatou, mas o Botafogo tentou, não desistiu. O Botafogo ainda é líder, tem 70 pontos, assim como o Palmeiras, só que eles têm um jogo a mais e a gente tem um confronto direto na próxima terça-feira. A gente não tem que desistir. O Botafogo também é para quem acredita, não é fácil. Não estou aqui pedindo, querendo ensinar ninguém, mas o Botafogo é para quem acredita e a gente tem 2 finais essa semana. Terça-feira em São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque, sábado na Argentina, no Monumental, contra o Galo. Então, ontem o Botafogo saiu atrás do placar, buscou o empate, teve um determinado momento do jogo que eu até acreditei na virada do Botafogo. Então, o importante também é a gente frisar que o Botafogo tentou, buscou o resultado ontem diante do Vitória. A gente vai para esse confronto na próxima terça-feira sem o Tiquinho Soares. Foi expulso ontem, o árbitro Ramon Abate Abel colocou na súmula que o Tiquinho Soares xingou ele, então por isso que ele foi expulso. Mas vai fazer falta? Eu acho que sim, cara. Por quê? Não é porque eu sou fã do Tiquinho, quero ele jogando, não. Quem me acompanha aqui sabe, mas ontem o Tiquinho fez o gol do empate, apesar de ter sido um gol ali
na sorte, né? Foi um gol na sorte. Mas ele ontem foi melhor do que o Igor Jesus. O Igor Jesus está cansado, o Igor Jesus está mal, não cria mais nenhuma chance de perigo. O Igor Jesus, realmente aí com essas convocações para a seleção brasileira, o Igor Jesus está mal. Então ontem o Tiquinho Soares foi melhor do que o Igor Jesus, fez o gol do empate contra o Vitória e já tinha feito isso contra o Criciúma no Maracanã, mas o Botafogo acabou entregando depois o empate ali pro Criciúma, gol do Tiquinho Soares também. Se a gente pegar esse jogo do Criciúma pra cá, o Tiquinho Soares tem o mesmo número de gols do que o Igor Jesus. Se a gente pegar o jogo do Criciúma pra cá, o Tiquinho Soares, ele tem os mesmos números de gols do que o Igor Jesus, que não tá bem. Só que o Igor Jesus joga 70 minutos e tem 23 anos. O Igor Jesus, ele é titular, ele joga 70 minutos, é mais novo do que o Tiquinho, só tem 23 anos. O Tiquinho tá sempre entrando no segundo tempo, mesmo assim tá conseguindo resolver aí alguns jogos pra gente. Então, realmente, talvez o Tiquinho possa fazer falta, não como titular, mas talvez ele possa fazer falta no jogo de terça-feira contra o Palmeiras em São Paulo. Tivemos ontem vários jogadores pendurados do Botafogo, mas nenhum deles tomaram cartão, então todos à disposição do técnico Arthur Jorge, tirando o Tiquinho Soares, que foi expulso. Rapidamente falando do Palmeiras, o nosso adversário de terça-feira, jogou ontem, ganhou do Atlético Goianiense, jogou feio. Ontem o Palmeiras jogou feio mais uma vez e ganhou, né? Jogou mal, mas foi lá e ganhou do Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro, que é o nosso adversário na final da Libertadores, ontem enfrentou o São Paulo no Morumbi. O Atlético Mineiro chegou a fazer 2-0 e São Paulo empatou o jogo e o Zaracho saiu machucado. O Zaracho, ele vai ser desfalque sábado, isso é muito importante pra gente, porque o Galo ontem contra o São Paulo perdeu o Zaracho, provavelmente não enfrenta o Botafogo, e pegando essas duas equipes, né, as duas finais que a gente vai ter, Palmeiras e Atlético Mineiro, pelo que vem jogando, a gente tem totais condições. A gente tem condições de ganhar do Palmeiras em São Paulo, e a gente tem condições de ganhar o Galo na final. Não estão jogando nada e o Botafogo tem sim condições de ganhar esses dois jogos aí essa semana. Por isso que eu tô falando pra gente não desistir, pra gente não entrar nesse clima de perdemos os títulos, não vai dar certo, vai acontecer tudo de novo. Não, o Botafogo tem sim condições de ganhar essas equipes. As duas finais são contra eles, Palmeiras e Galo. Não estão jogando nada. Palmeiras e Galo não estão jogando nada e a gente tem totais condições de vencer essas partidas e ir em busca dos dois títulos aí, porque só depende também do Botafogo, gente. Só depende do Botafogo e vamos conseguir. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o técnico Arthur Jorge. É o grande culpado, a torcida tá muito irritada com ele, pelas escolhas, pela escalação, por tudo que o Arthur Jorge vem fazendo nessa reta final de campeonatos de Brasileiro e Libertadores, mas não é o culpado sozinho, na minha opinião. Os jogadores também são culpados. Fica aí, já volto. Voltando aqui para a gente falar sobre o técnico Arthur Jorge, sobre os jogadores, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, a torcida do Botafogo tá muito irritada, tá culpando o técnico Arthur Jorge pelas escolhas que ele vem fazendo, né? Tanto na leitura de jogo, na escalação, nas alterações, e com razão. A torcida, eu falei aqui a semana toda, gente, quem acompanha sabe, eu falei da Panela, eu falei do Vitória como jogaria. Ontem não tem nem a desculpa de que o Vitória jogou fechadinho. Vitória não jogou fechadinho, não. Principalmente no primeiro tempo. O Vitória não jogou fechado. O Botafogo que estava mal mesmo. E não tem essa desculpa da equipe do Vitória ter jogado lá atrás. E eu falei isso aqui a semana toda no canal. E quando eu fiz um vídeo aqui, essa semana, falando da Panela,
do Arthur Jorge deixar esses caras pra lá, Tiquinho Soares, Eduardo, Tietê, muita gente criticou, muita gente elogiou, né? Tem muita gente que critica, muita gente que elogia, mas enfim, eu tô aqui para dar minha opinião e mantenho tudo que eu disse em relação a isso. O problema do Arthur Jorge, falando sobre ele primeiro, ele tem 2 defeitos. Para mim, são grandes defeitos do técnico botaforense. Ele é muito teimoso e ele é sistemático. O Arthur Jorge tem algumas situações que deixam a gente muito irritado. Por exemplo, o Romero hoje tá atrás do Eduardo. O Eduardo acabou de voltar de lesão. O Romero, o Eduardo tem que entrar antes do que o Romero. Outra situação, o Matheus Martins. O Matheus Martins tá atrás do Júnior Santos. O Júnior Santos também tá voltando de lesão agora. Por que eu tô falando isso? Porque a jogada do gol ontem do Tiquinho Soares, o gol do empate, saiu pelos pés do Romero. Ele começa ali a jogada com uma visão de jogo, dá no Matheus Martins na esquerda, que cruza a bola na área, faz a jogada que o Tiquinho faz o gol. Então ontem o gol do Botafogo tem a participação do Romero, do Matheus Martins e do Tiquinho Soares. E o Romero tá atrás do Eduardo, o Matheus Martins tá atrás do Júnior Santos. Outra situação, o Matheus Ponte, ontem entrou bem, né? O Matheus Ponte ontem entrou. Fiz um vídeo essa semana aqui também. Não vinha jogando. Ele estava colocando o Gregory como lateral. Ah, mas quando ele mexe é porque ele está colocando atacante. Aí por isso que o Gregory vai para lateral. Porque o Botafogo está precisando ganhar o jogo. Ele coloca atacante. Aí não tem como colocar o Ponte. Ontem entrou e jogou bem. O Ponte não vinha nem jogando. Então assim, realmente são algumas situações que a gente não entende. Ontem ele coloca o Júnior Santos como segundo atacante, jogando de costas. O Júnior Santos, ele não tem que jogar de costas. E ontem foi mal o Júnior Santos jogando de segundo atacante. Porque, cara, pra você jogar de segundo atacante, você tem que saber jogar de costas. O Júnior Santos não sabe. E outra, o Júnior Santos, ele só rende quando ele tá confiante. E tá faltando confiança no Júnior Santos. Ele acabou de voltar de lesão. Aí você coloca o cara como segundo atacante para jogar de costas, aí você dificulta mais ainda para ele. Aí colocou o Savarino de ponta. Então assim, a leitura de jogo, as mexidas, as substituições, realmente as mexidas, substituições, leitura de jogo tá complicada do técnico botafoguense. E o maior absurdo de todos, ele ontem colocou o Tietê como titular, inútil. O Tietê não marca, o Tietê não joga. É inútil você colocar o Tietê como titular. Esse pra mim ontem foi o maior absurdo do técnico botafoguense. Cadê o Alan? Eu já falei aqui no canal, na cabeça do Arthur Jorge, o Alan é reserva do Gregory e o Tietê é o reserva do Marlon Freitas. Mas eu acho isso um erro. Naquele jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, que a gente ganhou de 1-0... a gente estava perdendo o meio campo, o Marlon Freitas estava cansado, ele coloca o Alan no lugar do Marlon Freitas naquela partida, a gente volta a ganhar o meio campo contra o Atlético Paranaense, com a entrada do Alan no lugar do Marlon Freitas. E por que o Alan não pode jogar no lugar do Marlon Freitas? Tem que ser o Tietê? O Alan é reserva do Gregory só? Então por isso que eu falo da panela também. Isso que pra mim é panela. Você colocar Tietê, você colocar Eduardo, Tiquinho, esses caras, é panela. É pra você não perder o elenco, é pra você não perder o grupo. Porque não tem outra explicação a não ser essa pra você colocar esses caras. Ele falou também ontem na coletiva pós-jogo, o Arthur Jorge deixou claro ontem na coletiva pós-jogo que o Marlon Freitas não jogou porque ele não tá em condições físicas, tá bom? Agora pra gente finalizar, aí eu quero falar o seguinte... não é só o culpado o técnico botafoguense. Os jogadores do Botafogo também têm culpa, porque, cara, nos últimos 3 jogos, o Botafogo empatou os 3. O Botafogo criou 10 grandes chances criadas. É isso mesmo, nesses últimos 3 jogos, 3 empates, só que o Botafogo criou, nesses 3 jogos, juntando os 3, 10 grandes chances criadas. E o Botafogo só fez um gol. Então, cara, não é só culpa do Arthur Jorge, é a qualidade técnica dos jogadores também. Aí não é culpa do técnico. Você cria, você não faz o gol, aí não é culpa do técnico, é culpa dos jogadores. Nesses 3 jogos, 3 empates, o Botafogo cruzou 154 bolas na área.
É isso mesmo, nesses 3 jogos o Botafogo cruzou 154 bolas na área, só acertou 37. Isso mostra que o time está desesperado, o time está ansioso, não tem aquela troca de passe, triangulação, não tem troca de passe, triangulação, não, só bola na área. Aí você deixa o Alex Telles no banco, que é o lateral que mais sabe cruzar. Tirou ele contra o Galo e ontem o Alex Telles ficou no banco. É o que mais sabe cruzar e fica no banco, né? Fica no banco, não vou entender. Então, realmente, são coisas que, claro, o técnico tem culpa, mas também os jogadores do Botafogo têm culpa nisso tudo que está acontecendo. Vamos ganhar do Palmeiras, vamos ganhar do Galo. Eu acredito e confio de verdade nesse elenco, nesse time e no técnico do Botafogo. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.